morava do lado de uma lojinha e toda vez que ia lá, o dono dava alguns doces pra ele. Ele então levava os doces pra escola e revendia por R$1. E como a escola não vendia essas coisas, ele ganhou muito dinheiro fazendo isso. Até o dia que resolveram abrir uma cantina. E ele perdeu todos os seus clientes. Mas ele teve uma ideia. Chegava cedo todo dia e com o dinheiro que tinha ganhado, comprava todos os doces da cantina e vendia esses doces pros seus colegas. Só que com um detalhe. Pedia pra todo mundo jogar as embalagens no chão. Até o dia que o diretor não aguentou mais, porque a escola tava cheia de embalagens. E por isso decidiram fechar a cantina. E ele voltou a vender os seus doces. Esse menino venceu o sistema com só 10 anos. Ele morava do lado de uma lojinha e toda vez que ia lá, o dono dava alguns doces pra ele. Ele então levava os doces pra escola e revendia por R$1. E como a escola não vendia essas coisas, ele ganhou muito dinheiro fazendo isso. Até o dia que resolveram abrir uma cantina. E ele perdeu todos os seus clientes. Mas ele teve uma ideia. Chegava cedo todo dia e com o dinheiro que tinha ganhado, comprava todos os doces da cantina e vendia esses doces pros seus colegas. Só que com um detalhe. Pedia pra todo mundo jogar as embalagens no chão. Até o dia que o diretor não aguentou mais, porque a escola tava cheia de embalagens. E por isso decidiram fechar a cantina. E ele voltou a vender os seus doces. Países que não estão em 2025. A Etiópia, nesse momento, tá em 2017. Porque eles usam um calendário que tem 8 anos a menos que o nosso. Já o Japão tá no ano 7. Porque o seu calendário se reinicia toda vez que eles trocam de imperador. E a gente falando que eles vivem no futuro. Já o Nepal comemorou o Ano Novo na semana passada. E acabou de entrar em 2082. Isso porque o calendário deles é baseado nas fases da lua. Enquanto a Tailândia, Sri Lanka, Camboja, Laos e Myanmar estão em 2568. Porque seguem o calendário lunar budista. Por fim, a Coreia do Norte tinha o próprio calendário, e por ele a gente estaria em 114, já que começava desde o nascimento do Kim Il-sung. Mas agora eles estão em 2025 mesmo. Países que não estão em 2025. A Etiópia, nesse momento, tá em 2017, porque eles usam um calendário que tem 8 anos a menos que o nosso. Já o Japão tá no ano 7, porque o seu calendário se reinicia toda vez que eles trocam de imperador. E a gente falando que eles vivem no futuro. Já o Nepal comemorou o Ano Novo na semana passada, e acabou de entrar em 2082. Isso porque o calendário deles é baseado nas fases da lua. Enquanto a Tailândia, Sri Lanka, Camboja, Laos e Myanmar estão em 2568, porque seguem o calendário lunar budista. Por fim, a Coreia do Norte tinha o próprio calendário, e por ele a gente estaria em 114, já que começava desde o nascimento do Kim Il-sung. Mas agora eles estão em 2025 mesmo. Essa menina achou um telefone no seu salgadinho e resolveu ligar pra ver o que acontecia. O texto dizia: gosta do nosso salgadinho? Liga pra esse número. And I do love their chips, and I will be giving them a call. Hopefully they give me a bag of free chips. Ela tava muito animada e na esperança de ganhar um salgadinho de graça. E eles realmente atenderam a ligação. How's it going? How can I help? I'm doing well. I'm just calling because I was eating some of these Miss Vicky's jalapeno flavored chips, and I noticed that there was a phone number on the back. And I just wanted to call and say that I love these chips. Ele pediu pra ela esperar um pouco e ela tava torcendo pelo salgadinho grátis. E no fim, See you here. Have a great day. essa menina achou um telefone no seu salgadinho e resolveu ligar pra ver o que acontecia. O texto dizia: gosta do nosso salgadinho? Liga pra esse número. And I do love their chips, and I will be giving them a call. Hopefully they give me a bag of free chips. Ela tava muito animada e na esperança de ganhar um salgadinho de graça. E eles realmente atenderam a ligação. How's it going? How can I help? I'm doing well. I'm just calling because I was eating some of these Miss Vicky's jalapeno flavored chips, and I noticed that there was a phone number on the back. And I just wanted to call and say that I love these chips. Ele pediu pra ela esperar um pouco e ela tava torcendo pelo salgadinho grátis. E no fim, See you here. Have a great day. coisas que você não sabia pra que servem. O mini bolso da calça jeans servia pra guardar relógio de bolso. E quando inventaram o relógio de pulso, ele acabou ficando lá. As escovinhas da escada rolante não servem pra limpar seu tênis como muita gente acha. Inclusive eu achava. E sim pra te afastar da beirada, pro seu sapato não ser engolido. O buraco no palito do pirulito não serve pra você fazer um apito. E sim pra quando uma criança engolir e conseguir respirar e não morrer. Igual o buraco da tampa da caneta, porque muita gente acha que ela é chiclete. O buraquinho do cadeado serve pra água passar e não ficar presa, o que iria enferrujar o negócio. Por fim, o buraco do All Star serve pra aumentar a circulação de ar e melhorar o seu chulé de gorgonzola. Vai lavar o pé, catinguento. Coisas que você não sabia pra que servem. O mini bolso da calça jeans servia pra guardar relógio de bolso. E quando inventaram o relógio de pulso, ele acabou ficando lá. As escovinhas da escada rolante não servem pra limpar seu tênis como muita gente acha. Inclusive eu achava. E sim pra te afastar da beirada, pro seu sapato não ser engolido. O buraco no palito do pirulito não serve pra você fazer um apito. E sim pra quando uma criança engolir e conseguir respirar e não morrer. Igual o buraco da tampa da caneta, porque muita gente acha que ela é chiclete. O buraquinho do cadeado serve pra água passar e não ficar presa, o que iria enferrujar
sujar o negócio. Por fim, o buraco do All-Star serve pra aumentar a circulação de ar e melhorar o seu chulé de gorgonzola. Vai lavar o pé, catinguento. Uma é a visão de pessoas com condições especiais. Esquizofrenia. Ela pode dar alucinações visuais e auditivas. Por isso, a pessoa pode ver e ouvir coisas que não estão ali e ter dificuldade pra identificar o que é real. Pessoas com autismo podem ter sensibilidade sensorial e ver luzes mais fortes do que são. Os sons também ficam bem mais altos e incômodos, assim como algumas texturas. Mas é diferente pra cada um. TDAH. Essas pessoas podem não ver obstáculos e ter dificuldade de desviar das coisas. Além disso, é difícil manter o foco e não se distrair com outras coisas. Por fim, algumas pessoas com dislexia podem interpretar as letras e palavras se mexendo e podem ter bastante dificuldade pra ler. Lembrando que cada um é diferente e isso são só simulações. Uma é a visão de pessoas com condições especiais. Esquizofrenia. Ela pode dar alucinações visuais e auditivas. Por isso, a pessoa pode ver e ouvir coisas que não estão ali e ter dificuldade pra identificar o que é real. Pessoas com autismo podem ter sensibilidade sensorial e ver luzes mais fortes do que são. Os sons também ficam bem mais altos e incômodos, assim como algumas texturas. Mas é diferente pra cada um. TDAH. Essas pessoas podem não ver obstáculos e ter dificuldade de desviar das coisas. Além disso, é difícil manter o foco e não se distrair com outras coisas. Por fim, algumas pessoas com dislexia podem interpretar as letras e palavras se mexendo e podem ter bastante dificuldade pra ler. Lembrando que cada um é diferente e isso são só simulações. Momentos em que atores não estavam atuando. Pense em um ator. Chances altas de você ter pensado no Jackie Chan. E tem motivo pra isso. Porque ele é maluco. No filme Police Story, tem uma cena em que ele precisa descer por um cano de um shopping. O problema é que esse cano tava rodeado de luzinhas de Natal que estavam ligadas de verdade. Ele olhou pra situação e pensou, tá de boa. Ele então correu e pulou nesse poste gigante. E deslizou até cair por essas vidraças. Por causa do atrito, ele queimou as mãos, foi eletrocutado pelas luzes de Natal, deslocou o ombro e fraturou a pelvis. Um dos lugares mais dolorosos de se quebrar. E depois de tudo isso, ele simplesmente levantou, olhou como a cena tinha ficado, gostou e continuou gravando o filme. Momentos em que atores não estavam atuando. Pense em um ator. Chances altas de você ter pensado no Jackie Chan. E tem motivo pra isso. Porque ele é maluco. No filme Police Story, tem uma cena em que ele precisa descer por um cano de um shopping. O problema é que esse cano tava rodeado de luzinhas de Natal que estavam ligadas de verdade. Ele olhou pra situação e pensou, tá de boa. Ele então correu e pulou nesse poste gigante. E deslizou até cair por essas vidraças. Por causa do atrito, ele queimou as mãos, foi eletrocutado pelas luzes de Natal, deslocou o ombro e fraturou a pelvis. Um dos lugares mais dolorosos de se quebrar. E depois de tudo isso, ele simplesmente levantou, olhou como a cena tinha ficado, gostou e continuou gravando o filme. Cada vez que você escuta esse som, ele fica mais agudo. Você pode reiniciar o vídeo quantas vezes quiser. E toda vez ele vai continuar subindo. Infinitamente. Isso acontece porque ele é feito de 3 tons que tocam ao mesmo tempo. E pra enganar o seu cérebro, o mais agudo vai diminuindo de volume e o mais grave vai aumentando. E pra testar, assiste esse vídeo mais uma vez. Cada vez que você escuta esse som, ele fica mais agudo. Você pode reiniciar o vídeo quantas vezes quiser. E toda vez ele vai continuar subindo. Infinitamente. Isso acontece porque ele é feito de 3 tons que tocam ao mesmo tempo. E pra enganar o seu cérebro, o mais agudo vai diminuindo de volume e o mais grave vai aumentando. E pra testar, assiste esse vídeo mais uma vez. Cada vez que você escuta esse som, ele fica mais agudo. Você pode reiniciar o vídeo quantas vezes quiser. E toda vez ele vai continuar subindo. Infinitamente. Isso acontece porque ele é feito de 3 tons que tocam ao mesmo tempo. E pra enganar o seu cérebro, o mais agudo vai diminuindo de volume e o mais grave vai aumentando. E pra testar, assiste esse vídeo mais uma vez. Cada vez que você escuta esse som, ele fica mais agudo. Você pode reiniciar o vídeo quantas vezes quiser. E toda vez ele vai continuar subindo. Infinitamente. Isso acontece porque ele é feito de 3 tons que tocam ao mesmo tempo. E pra enganar o seu cérebro, o mais agudo vai diminuindo de volume e o mais grave vai aumentando. E pra testar, assiste esse vídeo mais uma vez. Pérolas da Disney. A Rapunzel se empolgou e perdeu o sapatinho. A mulher comendo biscoito na frente do biscoito. Esse tombo maravilhoso do Stitch. E esse pateta tentando disfarçar quando cai. O Chewbacca assustando essa mulher. E essa mulher deu em cima do Gaston, esquecendo que ele é o Gaston. Gaston, my boyfriend just broke up with me. Will you go out with me? O Stitch é o melhor personagem e ninguém me convence do contrário. Pérolas da Disney. A Rapunzel se empolgou e perdeu o sapatinho. A mulher comendo biscoito na frente do biscoito. Esse tombo maravilhoso do Stitch. E esse pateta tentando disfarçar quando cai. O Chewbacca assustando essa mulher.
E essa mulher deu em cima do Gaston, esquecendo que ele é o Gaston. Gaston, my boyfriend just broke up with me. Will you go out with me? O Stitch é o melhor personagem e ninguém me convence do contrário. Em 2016, uma gringa entrou no avião e sentou do lado de um homem que ela achou meio estranho. De acordo com ela, ele tinha aparência de árabe, tinha sotaque e escrevia numa língua muito estranha no seu caderno. E por isso ela tinha certeza que ele era terrorista. E avisou para uma aeromoça. Por isso, o avião foi esvaziado e o misterioso homem foi levado para ser questionado pela polícia. O homem estava muito confuso. E quando a polícia revisou o caderno dele, perceberam que cometeram um erro burro. O homem era Guido Menzio, um economista italiano bem famoso. E a língua estranha que ele estava escrevendo no caderno era matemática. Ele estava se preparando para uma aula que ia dar. E a mulher era tão burra que não soube reconhecer números e quase fez ele ser preso. Em 2016, uma gringa entrou no avião e sentou do lado de um homem que ela achou meio estranho. De acordo com ela, ele tinha aparência de árabe, tinha sotaque e escrevia numa língua muito estranha no seu caderno. E por isso ela tinha certeza que ele era terrorista. E avisou para uma aeromoça. Por isso, o avião foi esvaziado e o misterioso homem foi levado para ser questionado pela polícia. O homem estava muito confuso. E quando a polícia revisou o caderno dele, perceberam que cometeram um erro burro. O homem era Guido Menzio, um economista italiano bem famoso. E a língua estranha que ele estava escrevendo no caderno era matemática. Ele estava se preparando para uma aula que ia dar. E a mulher era tão burra que não soube reconhecer números e quase fez ele ser preso. Coincidências de 1 em 1 milhão. Esse cara jogou uma árvore da varanda e quando ela caiu, parou perfeitamente em pé, como se tivesse nascido ali. Já esse menino pulou num brinquedo que soltava um foguete. Só que quando ele voltou pro chão, caiu perfeitamente na mão da sua irmãzinha. Essa mulher tava dando ré no seu carro quando gritaram pra ela parar porque ia bater. Só que o carro ficou a 1 milímetro da calçada. Em um dia de muito vento, esse cara estendeu o braço e um galho parou perfeitamente na sua mão. O namorado dessa menina falou pra ela parar no meio da rua e invocar um raio. E quando ela levantou a mão de brincadeira, isso aqui aconteceu. Só que outro dia, um tempo depois, eles voltaram pro mesmo lugar e a mesma coisa aconteceu de novo. Coincidências de 1 em 1 milhão. Esse cara jogou uma árvore da varanda e quando ela caiu, parou perfeitamente em pé, como se tivesse nascido ali. Já esse menino pulou num brinquedo que soltava um foguete. Só que quando ele voltou pro chão, caiu perfeitamente na mão da sua irmãzinha. Essa mulher tava dando ré no seu carro quando gritaram pra ela parar porque ia bater. Só que o carro ficou a 1 milímetro da calçada. Em um dia de muito vento, esse cara estendeu o braço e um galho parou perfeitamente na sua mão. O namorado dessa menina falou pra ela parar no meio da rua e invocar um raio. E quando ela levantou a mão de brincadeira, isso aqui aconteceu. Só que outro dia, um tempo depois, eles voltaram pro mesmo lugar e a mesma coisa aconteceu de novo. Cérebros bugando. Instrução simples. Vira e coloca a mão na barriga. Não, na barriga dela. Essa menina ficou super feliz com o presente. Que é isso, mano? Mano! Uma garrafa! Que é isso? É uma garrafa! É a bicicleta! Já ele perdeu o tênis. Olha só. Pelo menos achou. Esse cara parece eu tentando ler as coisas na aula. Fora, cuide. Não existe fora, cuide. Cuide da sua resistinga. Não existe fora do... Não existe fora, cuide. Cuide da sua restinga. Não existe fora. Ah, não existe fora. Cuide. Ué. Essa aqui bugou o cérebro. Molino, depois desse jogo, habéis podido aguantar 78 minutos defendendo, tentando atacar, pero por que eu tô falando espanhol? Tô estranhando também. Pelo menos é bilíngue. Fala o seguinte, eu sou o bisavô da criança e eu acho que vai ser menina. Resultado. Eu sou o bisavô da menina e eu acho que é uma criança. Essa mulher mandando áudio. Na Coca, por fim, o ícone Alan. Aqui o santuário feminino. Nossa, falei tudo errado. O feminário. Um agradecimento, eu ofereço Savava. Reclamando da minha olheira, não, da minha orelha. Não, olheira mesmo.